dia, senhores, bom dia, senhoras. Mais um vídeo hoje, dessa vez um vídeo sobre história do Brasil. O pessoal tem pedido, né? Ô professor, não faz vídeo de história do Brasil? Claro que a gente faz, né? Nós acabamos tendo as aulas de história do Brasil e história geral. Um vídeo hoje de história do Brasil, vamos falar da Conjuração Mineira, que talvez você tenha lido ou ouvido como Inconfidência Mineira também. Mas o que muda em relação a esses nomes de conjuração ou Inconfidência? Inconfidência é quase que um nome pejorativo, né? Porque seriam os inconfidentes, né? Os traidores. Inconfidência é uma traição, né? Alguém que conta o que não deve. E esse nome foi usado há muito tempo, hoje já em desuso. Os historiadores têm trabalhado mais com conjuração. Os conjurados são aqueles que juram lealdade em torno de uma causa, né? Aqueles companheiros de uma causa. Então vamos chamar de conjuração mineira, que vai acontecer em Minas Gerais e é uma primeira tentativa de independer-se de Portugal. Não a independência do Brasil todo, até porque não há Brasil todo, né? Não se tem essa ideia de Brasil, não se tinha à época a ideia de Brasil que se tem hoje. Era muito regionalizado o entendimento acerca do nosso país. Mas de qualquer forma é o primeiro momento em que no Brasil se pensa e se age para fazer uma independência, uma revolução que nos traga independência. Que influências vão ter esses rebeldes, né, esses conjurados, esses revolucionários? Eles vão buscar muita influência no iluminismo. Você já estudou o iluminismo e sabe que é aquele grande movimento europeu, aquele conjunto maravilhoso de ideias que vem num objetivo de trazer a luz, né? Por isso o iluminismo, trazer a luz sobre a escuridão, trazer a razão, a ciência, o pensamento racional, mas sobretudo a liberdade. E aí um dos grandes influenciadores daquele movimento iluminista é John Locke, que tem como carro-chefe do seu pensamento a liberdade. E é essa liberdade que vem junto com brasileiros que vão estudar na Europa. A gente tem uma elite econômica muito grande em Minas Gerais, dado, é claro, ouro e diamantes, e alguns desses vão então estudar na Europa, principalmente na França, e vão trazer esses ideais de liberdade, esses ideais iluministas na sua mala, né? Na sua bagagem. E esses ideais então começam a circular nas Gerais, que é como chamam a região, e nas Gerais esses ideais vão gerar então um pensamento, que seja um pensamento de independência, um pensamento de liberdade. Além dessa influência ideológica, política, assim podemos dizer, a gente tem também uma questão interna que é um excesso de cobrança de impostos. E por que excesso se esses impostos vêm sendo criados desde sempre? Excesso no sentido de que esses impostos já são pesados para a época. Nós vivemos já um final do período de mineração, 1789. O ouro já não é um ouro abundante, o ouro já não está nos riachos, né? Já tem que cavar, já tem que abrir buraco, já tem que minerar as profundezas para conseguir esse ouro, já está difícil conseguir o ouro. E continuam os impostos, e um deles duríssimo, que é a derrama. A derrama, além daqueles impostos que você já estudou, da captação, e os impostos normais, né, que existiam sobre a mineração, ainda há a derrama. A derrama é um imposto anual de 1,5 tonelada de ouro. 1,5 tonelada para cada minerador, não é para o Brasil todo. E o ouro vai escasseando e essa 1,5 tonelada de ouro se torna impagável, né? Então esse pessoal se organiza e eles começam em 1788 a planejar, a fazer a operação do movimento quando for ser cobrada a derrama de 1789.
Então eles se organizam, é um movimento elitista, são pensadores, são membros do exército, são artistas, são intelectuais, mineradores em sua maioria, né, pessoas de uma boa condição financeira. A ideia é qual? É aguardar o momento da cobrança da derrama, dominar esses membros do exército e decretar a independência das Gerais. A capital em São João del Rei, que era a cidade mais pujante na economia. E aí as ideias deles, que não chegaram a ponto de ser tão discutidas, que o movimento não durou tanto tempo, mas eram umas ideias interessantes no sentido de que eles propunham uma república, né? Então não haveria rei, era um processo republicano, eletivo, criação de universidade, a ideia de uma liberdade de comércio, o fim do monopólio dos diamantes, ou seja, poder comprar e vender de quem der na telha. E esse grupo se reúne, né, para discutir essas questões. O movimento chega a acontecer, o movimento não chega a acontecer. Né? O movimento fica pelo caminho porque há um inconfidente, um desgraçado. Né? Um desgraçado vai lá e entrega os companheiros. Antigamente a gente tinha que decorar nome, agora não importa mais isso, né? Isso aí pouco importa agora. Mas esse indivíduo vai lá e diz para o governador: olha, é o seguinte, eu sei de um plano aí, ele acaba preso também, mas eu quero perdão das minhas dívidas, eu vou entregar todos esses caras. E ele entrega todo mundo. Esses cidadãos são presos e os planos deles não são efetivados. E por que isso é tão importante? Primeiro, primeira tentativa de independer o Brasil. Né? Segundo, um indivíduo desse movimento ficou famoso, que é o Tiradentes. 21 de abril é um feriado, o dia da morte dele. Ele foi morto 21 de abril de 1792. O único morto de todos eles. Né? Uns foram degradados para a África, outros prisão perpétua, outros libertados, e ele foi o único morto. E aí nós temos sobre a conjuração dois debates. O primeiro é com relação ao Tiradentes. Por que ele foi o único morto? Foi enforcado, depois o corpo dele foi todo dilacerado, levava as partes para outras cidades, pendurava a parte do cara lá, a perna dele lá, e uma plaquinha, né? Essa é a perna do Tiradentes, né? Isso vai acontecer com todos que conspirarem contra a majestade e coroa portuguesa e tal. Esse é o braço do Tiradentes, esse é o, né, do Tiradentes. Então, a fama do Tiradentes vem da onde? 100 anos depois se proclama a República no Brasil, e no ano de 1890, então, eles escolhem um herói. Quem é o herói da República? Olha, tem aquele cara lá que enforcaram, né? Nossa, e por que enforcaram ele? Bom, o debate é: enforcaram ele porque ele era o mais pobre de todos, o mais humilde, apesar de não ser pobre, mas tudo bem. Mas eu acho que isso não conta muito, né, cara? Até conta um pouco, mas não conta muito. Porque o que vai contar, na verdade, é que ele é o único que realmente diz: olha, você tem razão, era um movimento revolucionário, eu era um dos líderes, né, eu sou o pica mesmo, é comigo e tal. E aí o bicho já não era muito rico, não tinha muitas influências. Resolveu ser heróizinho e bancar o bom, né, forca para ele. Os outros negaram tudo. Né? Movimento, não sei o que é isso, tá louco, nunca vi, não conheço, né, e acabaram escapando da morte. Um outro debate sobre essa questão é com relação à escravidão. Né? Não ficou bem claro se essa república seria escravista ou não. Tá? Então, se tiver alguma questão em prova aí, se tiver que responder, digam que eles eram e seriam escravistas. Porque isso não ficou bem claro, então provavelmente manteriam o modelo escravocrata da monarquia portuguesa e no Brasil. Com relação ao Tiradentes como herói, também se discutir se ele é herói ou não é, né? Ele é herói da República. Na época ele foi traidor da monarquia, hoje ele é herói da República, e a gente gosta muito do feriado de Tiradentes. Tá, pessoal? Era um vídeo rápido, então, e qualquer dúvida deixe nos comentários aí. Pessoal que quiser se inscrever também e marcar o sininho aí para que os vídeos novos cheguem até você, tá? Eu fico muito agradecido. Valeu, pessoal!